A paz do Senhor, amém? Em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27, amém? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É dessa passagem que muitas vezes você escuta um profeta dentro da igreja falar, que a unção despedaça o jugo. E em João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade é um dos nomes de Jesus, amém? O nome de Jesus não é Pedro, o nome de Jesus não é João, o nome de Jesus não é Márcia, não é Tiago, nem Jacó, nem a André, nem a Abraão. O nome de Jesus é a verdade, o nome de Jesus é o caminho, o nome de Jesus é Yahvé, que significa justiça nossa. Esses são os nomes. Maravilhoso, príncipe da paz, consolador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um dia eu acordei de manhã. Antes de Deus começar a me usar, Deus até me usava em profecias, eu até ouvia a voz de Deus e Deus me usava em profecias. Mas antes de Deus me usar mesmo, no profundo, em cura, né? Ver mesmo a glória de Deus, algo que quando eu estudava a Bíblia, eu ouvi falar de Deus, mas foi diferente. Quando eu realmente me aproximei e perguntei para ele, quis conhecê-lo, e ele se apresentou, eu fiquei maravilhada, porque o Deus que eu conhecia era quase um Deus de papel. Era um Deus que, se eu abrisse a Bíblia, ele apareceria para mim. Mas de repente eu vi toda uma coisa que não dá para explicar com palavras. Manifestações do Espírito Santo acontecia dentro da igreja diariamente, ou seja, a presença de Deus era notória. Eu verdadeiramente, eu conheci a verdade veio a me libertar. A verdade começou a me libertar da minha falta de caráter, porque eu já falei para vocês, eu traía e não tinha nenhum problema com isso. Eu mentia, eu fazia coisas que para mim não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema para mim servir a Deus falando um palavrãozinho, uma palavra torta. Qual o problema? Todo mundo fala, todo mundo faz. Eu tenho um vídeo onde eu falo, cuidado com o espírito de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque quando Deus enviou a destruição para Sodoma e Gomorra, Deus deixou bem claro para Abraão que não havia ninguém ali que merecesse salvação. E Abraão, ele conheceu a verdade, ele conseguiu parar Deus. E quando Deus notifica, olha que coisa linda, Deus fala assim: porventura faria eu algo sem notificar ao meu amigo Abraão? O servo, ele só faz aquilo que Deus manda, aquilo que o seu senhor manda, né? É como se fosse um empregado. O empregado faz aquilo que o chefe manda. Então, um servo de Deus, ele só faz aquilo que Deus manda. Mas o filho não, o filho ele vai além, o amigo de Deus, ele vai além para agradar a Deus. E Abraão era amigo de Deus, Abraão conseguiu parar Deus. E Abraão fala: poxa, se porventura tiver 50 pessoas, tu há de destruir essas duas cidades. São duas cidades, amém? Eu achava que Sodoma e Gomorra, de tanto falar junto, era uma, é que são duas cidades pequenininhas. E Deus fala: se houver, por quê? Porque Deus sabia que não havia, Deus conhecia cada habitante daquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Deus conhecia todos pelo nome, pelo caráter, pelas atitudes boas, pelas atitudes más. E não havia muitas atitudes boas, porque Deus já era Deus de graça no Velho Testamento, ó. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê a graça e a misericórdia de Deus. Lá em Jeremias fala: por causa da tua misericórdia não somos consumidos. Ou seja, a graça de Deus sempre esteve no Velho Testamento. Apenas viemos a conhecer a graça. Ou seja, Jesus veio falar que não era daquele jeito, entendeu? Que era necessário misericórdia. Jesus o tempo todo falou que preferia, em vez de sacrifícios e jejum,
misericórdia. Mas também vemos isso em Isaías 58, onde fala do jejum perfeito. Deus fala, porventura, vai me agradar vocês ficar se sujando, se vestindo de saco? Se não seria o jejum perfeito que cuidasse dos órfãos, cuidasse das viúvas, ou seja, fizessem o meu querer e a minha vontade, cuidasse um dos outros, daqueles que precisam? E ali começa uma conversa de Abraão e Deus fala, se houver 50, Deus está falando, não há Abraão. E Abraão é um cara inteligente. E ele fala, então se houver 45, e fica nessa conversa. E Deus, se houver 45, e aí Abraão vai diminuindo até que chega a 5. Aí Deus fala, se houver 5, eu não destruirei, né? E lá estava Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Então nós temos 4 pessoas que, por intercessão de Abraão, foram salvas daquele lugar. Deus enviou o anjo pegou Ló pela mão. A mulher, nós começamos a ver que a mulher de Ló, ela olha para trás, vira uma estátua de sal, né? Deus está nos chamando para seguir em frente, não ficar olhando para as coisas que Deus já nos tirou. Deus já tirou muita coisa da nossa vida. A palavra fala que o povo no deserto começou a murmurar e sentir falta de cebola. E quando eles chegaram lá, que Josué e Caleb vêm falar que uma uva era necessário 2 pessoas para carregar um cacho de uva, ou seja, Deus tinha coisas maiores, Deus tinha coisas melhores, e às vezes a gente está sentindo falta de cebola, coisas pequenas. Não, que cebola é bom pra caramba, né? Eu adoro cebola. Mas não era só cebola, tem cebola lá no. Eu creio, tem cebola lá na frente, mas Deus está dizendo que tem coisas maiores e melhores do que a cebola do Egito, ou seja, do que as ofertas, do que isso que Deus está mandando você largar para trás. A mulher de Ló, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. As filhas de Ló, depois de saírem dali, elas embebedam o pai, para aquele que gosta de dizer que bebida não é pecado. Elas embebedam o pai achando que Deus não tem projetos. Deus não tem planos na vida dela. Elas estão num desânimo tão grande naquele momento que elas acham que a única possibilidade de gerar um filho é através de pecado. Então embebedam o pai, a mais velha, induz a mais nova, né? Deixando claro que não é pela idade que a sabedoria vem, mas pelo conhecimento da verdade. A verdade é Jesus, amém? Tem muito velho que não tem sabedoria nenhuma, porque não conhece a verdade. Deus falou, o meu povo perece. Perece significa sofre, por falta de conhecimento. Conhecimento é verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Então não adianta estar com o cabelo branco, se eu não conheço a verdade, eu posso induzir sim uma pessoa ao erro, a falhas. E a mais velha induz a mais nova a embebedar o pai, e na primeira noite a mais velha dorme com seu próprio pai, e depois a mais nova, e vem nascer aí 2 reinos aí em guerra, que não era do desejo de Deus, aqueles reinos, aquele povo vinha nascer, né? Um povo que não agradou o Senhor. A palavra que Deus me deu foi essa: a unção espedaça o jugo. Mas eu quero deixar claro que antes de Deus começar a me usar, eu acordei um dia e ouvi a voz de Deus. Deus falou assim: nunca confunda unção com salvação. E depois Deus começou a me usar muito, mas mesmo eu maravilhada com a forma como Deus se apresentou para mim, e eu comecei a ser usada, né? E eu comecei a perceber que Deus é esse que usa uma pessoa falha, pó e cinza, mas Ele quer usar. Eu comecei a perceber que aquilo também não era, eu guardei a palavra de Deus no meu coração. E Deus me deu, já falei em outros vídeos, então me perdoe se às vezes eu repito as coisas, mas eu só tenho uma vida, então algumas coisas eu vou acabar repetindo. Eu indo comprar fralda para minha mãe, eu acordei um dia, eu estava orando, e eu ia passar uma perturbação muito grande na igreja, por inveja, por Deus estar me usando muito. Muitos diáconos, obreiros, pastores vindo de outra igreja, muita gente. Gente, eu já fui tratada com tanto desprezo, sabe? Se não fosse Deus limpando, ia todo dia Deus limpa meu coração. E eu comecei a entender que realmente quando alguém quer fazer a vontade de Deus, Satanás levanta exércitos para derrubar. Onde está isso, pastora Márcia? A palavra fala em Daniel, capítulo 6, que haviam 120 governadores e 3 príncipes
entre quais Daniel era um. Então e a palavra fala que houve uma reunião, lá no capítulo 6, depois você lê Daniel capítulo 6, houve uma reunião para derrubar Daniel, porque o espírito excelente dele, que havia nele, estava incomodando. Então, se houve uma reunião lá, você lendo, você percebe, logo no 6, capítulo 6, versículo 1, 2, você percebe que houve uma reunião. Então, vamos lá. 120 governadores, se Daniel era um dos 3 príncipes, então eu tenho 120, você é bom de conta? Quanto é 120 governadores mais 2 príncipes? Tira um, que um é Daniel e ele não armou contra a própria vida. Então nós temos 122 pessoas fazendo reunião para matar Daniel por inveja. Então não se assuste com a perseguição dentro da igreja. Não se assuste. A unção, ela despedaça o jugo na vida de outras pessoas e na nossa vida também, porque aqui fala que a sua carga vai ser tirada. Você vai tirar o peso do teu ombro e passar para Jesus, todo o jugo vai ser quebrado. E justamente eu estava orando nesse dia e Deus falou comigo assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, ela não te submergerá. E na hora, eu estava ajoelhado orando, quando Deus falou comigo, eu me espantei. Eu falei: Deus, peraí. Eu era crente novinha, né? Recém-convertida. Eu falei: peraí, todo mundo fala se. Se quer dizer que pode ser que não aconteça, há uma possibilidade de não acontecer. Quando? É afirmativo, isso está dizendo que vai acontecer. E eu corri na Bíblia e lá estava. Eu durante muito tempo ouvi as pessoas pregando: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelas águas, elas não, pelo fogo, ele não te queimará. Se. E de repente eu descobri que as pessoas estavam pregando errado. Na palavra estava escrito quando. E eu fiquei assustada, porque Deus estava me dizendo que ele não faz acepção de pessoas, ou seja, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sim passar por situações muito difíceis, sendo filho de Deus ou não. Assim como armaram contra Daniel, Daniel foi parar na cova por amor a Deus, não foi porque ele era infiel. Por amor a Deus, Daniel foi parar na cova. E aqueles que armaram contra Daniel também foram para a cova. Mas adivinha quem saiu vivo da cova? Daniel. Daniel passou a noite toda com leões famintos, não se engane, os leões, eles não ficavam dias sem comer, justamente para essa espécie de execução. Os leões ficavam dias sem comer e quando alguém era condenado, fechava a cova e, lógico, os leões comiam. Os leões eram alimentados de pessoas que eram condenadas. E peraí, do que Daniel foi condenado? De se negar a orar. Eles, depois de armar muitas situações, eles descobriram que não havia falha em Daniel. Então eles pensaram: então vamos arrumar algo dentro da sua fé em Deus. E o que Daniel fazia? Daniel parava tudo que estava fazendo para orar 3 vezes ao dia. Então eles armaram uma lei dentro da fidelidade de Daniel. A resposta disso foi que Daniel saiu vivo da cova, e aqueles que armaram, ou seja, a mesma provação vem para o fiel e para o infiel. A diferença é que o fiel, ele não foi comido pelos leões, e os infiéis, eles foram comidos na hora. E nesse dia, eu questionei Deus, quando? Ali Deus falando comigo, e eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande, e aquilo estava me dando desânimo, a vontade de sair da igreja, né? E Deus usou uma pessoa. Fui comprar fralda para minha mãe na farmácia do Garotinho na época, e eu vindo, encontrei uma mulher num sol quente de 40 graus, aí eu passei, eu vim andando pela sombra, uma hora sol, aí eu voltei e falei assim: filha, você não quer sentar ali na sombra? Esse sol tá muito quente. Quando eu toquei nela, a pele dela pegando fogo, irmão, tava fogo por ela. Você não quer sentar ali, porque aqui você tal? Aí ela olhou para mim, começou a falar. Ela olhou para mim e falou assim: eu já fui crente, eu fazia visita nos lares, eu ia em hospital. E ela começou a citar a Bíblia. Eu comecei a ver que ela estava falando a verdade. Só que quando ela abaixou a cabeça, seu pescoço estava cheio de guias de macumba. Quando ela abaixou a cabeça, eu vi que já não era mais ela. Era o demônio que agora habitava nela.
Se outrora ela pertenceu a Deus, ela saiu da presença de Deus e foi servir ao inimigo, e agora o inimigo dominava ela. E o inimigo botou o corpo dela, que é templo do Espírito Santo, que nós temos que cuidar disso aqui, embaixo de um sol de 40 graus pegando fogo para destruir o templo. É isso que Satanás quer, destruir a igreja de Deus que somos nós, né? E ela abaixou a cabeça e quando levantou, Deus usou o demônio que havia nela para confirmar a palavra que ele me deu de manhã. O demônio, olhando para o chão, cheio de ódio, falou assim: Ele, olha o respeito, crês tu que há um só Deus? Crês tu que Deus existe, há um só Deus? Faz bem, porque até os demônios creem e estremecem, está escrito. E o demônio virou e falou assim: Ele manda te dizer, não foi me olhando nos olhos, não, foi olhando para o chão cheio de ódio. Ele manda te dizer que quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, ela não te submergerá. Ou seja, Deus usou um demônio. Aí eu lembrei do que Deus falou. Nunca confunda unção com salvação. Lembrei agora, Deus já usou diversas pessoas que outrora, outro dia também, já passado um tempo, um tal de me puxa o braço, quem é você para estar orando? Não, porque você não pode botar a mão, porque você não é diaconisa. Não, você não pode orar, irmã, que não sei o que, mesmo Deus me usando para cura. A inveja estava tão grande dentro da igreja que as pessoas me puxavam. Gente vinha até a mim, os outros falavam, não, ela não pode orar não, mas eu quero que ela me ore, porque ela orou minha irmã, ela orou furando e foi curada, eu quero que ela me ore. Não, mas ela não pode orar. Era assim que eu vivia dentro da igreja, com invejosos. Amém? E eu não saí da igreja enquanto Deus não falou. Sabe por quê? Porque eu estava em processo de transformação. Não saia da igreja dizendo que você está saindo por causa do irmão, não. Saia da igreja dizendo que você não aguentou o processo de Deus. Porque agora há pouco mesmo bateu no meu portão uma viciada de droga que ela fala assim: Ah, já me entregaram diversas vezes que eu tenho chamado de missionária, mas eu achei que estava demorando muito eu sair da igreja. E hoje ela é viciada em drogas. Então a gente tem que bater no peito e falar assim: eu saí da igreja porque eu queria usar drogas, eu queria sair da igreja porque eu queria usar adultério, eu saí da igreja porque eu não aguentei o processo de Deus para mudar o meu caráter. Não fomos chamados para beber leitinho, fomos chamados para comer mocotó e não passar mal. Comer mocotó, feijoada, comida pesada e não passar mal. Fomos chamados para ser guerreiro, e para ser guerreiro eu tenho sim que ficar no lugar que Deus mandou eu ficar. Não importa se é uma igreja grande com ar-condicionado ou se é um quintal. Se é um quintal que Deus mandou eu ficar, eu tenho que ficar no quintal, porque Deus está trabalhando a soberbinha que há em mim. Ainda tem isso, que muitas vezes Deus manda a pessoa congregar no quintal, a pessoa fala, ah, não, eu tenho vergonha de dizer que eu congrego ali. Aí é Deus tratando a soberbinha. Cada um de nós tem algo que só Deus sabe. Não é pastor, não é irmã, não. Eu tinha coisas no meu caráter que precisava ser mudada. Eu tinha arrogância, eu era arrogante. Quando Deus começou a me usar, eu inflei tanto com soberba, inflei tanto, que um dia, no meio da perseguição, um pastor na época me deu uma ordem e eu não queria aceitar a ordem, né? E eu falei assim: ah, tá, então eu não vou para a igreja, quero ver se o Pentecoste vai descer, porque eu achava que se eu não fosse na igreja, a glória de Deus ia parar, a igreja ia parar se eu não fosse. Fala que eu não precisava ser moldada, fala que não havia falhas no meu caráter. E ainda te digo mais, que o pessoal gosta de me dar pedrada porque eu falo dos meus defeitos, eu falo dos meus defeitos, porque hoje eu sei que eu sou diferente. Hoje eu sei que Deus me mudou. Hoje eu sei que eu precisava passar. Naquela época, se alguém me dissesse, eu não ia, não. Eu ia falar, que processo, irmão? Já sofri tanto nessa vida. Já sofri tanto que... Não, o processo de Deus só acaba quando fecha a tampa do caixão. Aí acabou o processo. Mas enquanto a tampa do caixão não for fechada, não tem essa história de idade, tempo de igreja, né? Carteira assinada, não tem nada disso. E Deus usou uma outra vez, eu sofrendo uma perseguição ainda, né? E eu tinha sido proibida de orar. E aconteceu lá um pessoal me puxando, a missionária me puxou pelo braço e falou assim: ah, é isso, assim, assim, assado, pá, e pá. Missionária, né? O pastor colocava ela lá em cima, ela se sentiu de me arrebentar. E nunca confunda unção com salvação. Foi o que Deus me disse antes de começar a me usar, e eu gostaria que você guardasse essa palavra no teu coração. Porque Deus quer
está procurando pessoas que o adorem espírito em verdade para encher de unção. Não unção. Deus não quer usar um demônio, nem o bêbado, nem o viciado em drogas. Não, Deus quer usar vasos limpos. É por falta de vasos limpos que Deus tem usado a mula. A mula de Balaão foi usada porque o profeta de Deus não estava querendo fazer. Ele estava ouvindo a voz do Senhor, sim, mas ele não estava querendo fazer a vontade do Senhor e ele estava perdendo a visão de Deus. Aí Deus usou a mula, mas Deus não quer usar a mula. Deus quer usar o profeta. E eu estava descendo da igreja triste, né? No meio do culto, o missionário veio falar umas besteiras no meio da minha cabeça. E ouvi outras coisas, desci, estava chovendo muito. É bom quando chove que a gente chora e ninguém vê que a gente está chorando. E veio um homem muito bêbado, muito bêbado. E ele me puxou e falou assim: Márcia, ora por mim, porque quando você ora eu me sinto melhor. E eu comecei a chorar mais ainda. Que pessoas que tinham cargos estavam me proibindo de orar. E um homem bêbado estava ali. Deus usou um homem bêbado, que eu já tinha orado algumas vezes. Eu pensei que ele nem lembrava de mim, porque toda vez que eu encontrava bêbado. E ele falou: ora, porque quando você ora eu me sinto melhor. E eu botei a mão nele e comecei a orar enquanto eu chorava. E a bebida foi embora naquela hora. E eu falei com ele para ele voltar para casa. E ele: pô, tô me sentindo bem melhor. Na hora a bebida foi embora. E Deus estava ali me mostrando que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar, que a unção despedaça o jugo, que Deus não quer usar a mula, Deus quer usar o profeta, mas o profeta muitas vezes passa por processos para ser moldado e trabalhado. A palavra fala que o vaso quebrou na mão do olheiro. O vaso que quebra na mão de Deus é porque pertence a Deus. O problema é quando o vaso quebra e está fora da mão do olheiro, peteca de Satanás. Então que venhamos a entender hoje que a unção despedaça o jugo, mas a unção nunca confunda unção com salvação. Amém? Que Deus possa estar te usando. Deixa eu fazer uma oração para terminar. Senhor Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, que chegou até o final desse vídeo, Pai, que muitas vezes eu mesmo acho que falo demais, que o Senhor, Pai, essa pessoa conseguiu ouvir tudo e chegou agora esse momento de oração. Eu quero lhe pedir, Senhor, ajuda ela a passar por esse processo que eu sei que muitas vezes é difícil. Eu perdi as contas, Pai amado, de quantas vezes eu quis chutar o balde, mas valeu a pena, Senhor, não ter chutado. Valeu a pena, Pai amado, Deus querido, deixar de ser serva, deixar de ser empregada para ser amiga de Deus. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha tocar no coração dela, venha tirar todo o ódio, toda a mágoa, toda a revolta, venha fazê-la compreender todo o processo que Daniel passou, que não foi de um dia para o outro, para que o Senhor venha mostrar a ela que o Senhor vai fechar a boca do leão e o Senhor vai usar através da vida de Daniel. Quando Daniel saiu na cova, Pai amado, a palavra fala que o rei passou a noite toda sem comer, sem beber, sem ouvir música. Então eu entendo que um rei, Pai amado, Deus querido, de uma nação, jejuou pela vida de Daniel. Pela manhã, Pai amado, a tua palavra fala que aquele rei correu até a cova, mandou tirar a pedra e falou: Daniel, porventura o teu Deus. Ah, Pai, aquele rei não falou: porventura o meu Deus te salvou, não. Aquele rei, naquele momento estava reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e mandou baixar um decreto para que todos servissem ao Deus de Daniel. Senhor, não sei qual processo que essa pessoa está passando, mas é para alcançar pessoas em diversos lugares que muitos não conseguiram alcançar. Pessoas de coração duro, corações que não querem se quebrar. Pai, que essa pessoa venha ser usada no profundo, Pai amado, e venha no final disso tudo falar como Paulo falou: combati o bom combate, mas agora eu venci, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Faz essa pessoa conhecer a verdade, e a verdade é libertar, e quando ela estiver liberta, o Senhor usa ela, Pai, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, que é onde ela colocar a mão, Pai, ela venha repreender em nome de Jesus todo o
mal, tudo aquilo que aflige outras pessoas, que o Senhor venha usar ela na terra como sal, Pai amado, na medida certa, e que ela venha fazer diferença aonde ela estiver, que ela não venha sucumbir ao espírito de Sodoma e Gomorra, que é o que todo mundo faz, eu vou fazer também, que ela venha ser a diferença, que o Senhor venha entrar com salvação, que através da vida dela, assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor possa salvar vidas, Pai amado. É o que eu te peço hoje, não só pela vida dela, mas pela minha vida, pela família dela, não só pela família dela, mas pela minha família, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará, Senhor. Amém. A paz.